Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do E-Commerce na Prática. Vamos bater um papo hoje sobre e-commerce, vamos falar sobre dados. Temos dados concretos sobre o primeiro semestre de 2020, um semestre muito impactado pela pandemia, muito impactado pela crise. Vamos ver o que aconteceu no mercado de e-commerce. Provavelmente você já ouviu falar em algum movimento de crescimento, que as vendas estavam crescendo de fato. Até então tudo que a gente tinha eram estimativas. Agora nós temos dados concretos, sai o relatório 42 do WebShoppers, relatório fornecido pelo Ebit. E vamos lá, eu vou ao longo do nosso vídeo aqui olhando para a tela e compartilhando com vocês aqui os principais insights desse relatório. E obviamente tudo isso aí são informações para poder agregar valor para o seu negócio, para a tua tomada de decisão e para a evolução de você como empreendedor, como especialista no mercado de e-commerce e também como empresário. Vamos lá. O primeiro dado extremamente importante é o crescimento, né? O crescimento realmente foi impactante. A gente teve um primeiro semestre de 2020, tá? Detalhe, semestre. A gente teve 3 meses e meio com impacto de pandemia, basicamente. Sendo que março foi meio que um caos. A segunda quinzena ele foi meio que um pânico generalizado. Então nem o e-commerce se beneficiou naquele período ali. Mas de janeiro a março, um ano normal, sem grandes acontecimentos, e de abril em diante, aí sim, uma construção de um movimento de aceleração das vendas online. Resultado, 47% de crescimento do e-commerce no primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho. Um total de 38,8 bilhões de faturamento, levando em consideração esse número, ele abrange só o varejo tradicional, que são aquelas categorias mais tradicionais do varejo. Aqui, nessa cifra, a gente não engloba produtos usados, turismo, ingressos. São setores que foram muito impactados, né? Mas só para você ter uma noção que eles não estão englobados aí dentro desse volume, tá? Ticket médio, né? Como é que a gente teve uma evolução em relação a isso? Será que o volume de pedidos aumentou, né? Mas as pessoas começaram a gastar menos? Eu achava isso, tá? Eu achava que o volume de pedido tinha disparado demais, mas as pessoas estavam gastando menos. Mas na realidade me equivoquei. O ticket médio ele se manteve o mesmo do segundo semestre de 2019. E em relação ao primeiro semestre de 2019, ele cresceu de R$ 404 para R$ 427 reais. Esse foi o ticket médio do primeiro semestre de 2020, R$ 427 reais. Falando em número de pedidos, o crescimento foi de 39%. De 65 milhões de pedidos no mesmo período do ano passado para 90,8 milhões de pedidos, quase 100 milhões de pedidos no primeiro semestre desse ano. Para você ter uma noção, né, no Brasil, o segundo semestre costuma ser muito melhor do que o primeiro, por conta da Black Friday, do Natal e outras datas promocionais. Em volume de pedidos, o volume foi até maior do que o segundo semestre do ano passado, envolvendo Black Friday. Então a gente pode... tudo leva a crer que a gente vai ter um segundo semestre ainda mais acelerado, ainda mais crescente. Outro número extremamente poderoso, e esse cara diz muito respeito a você que está me acompanhando, é uma grande oportunidade. São 40% a mais de clientes. Lembra que eu fiz um vídeo de 10 milhões de novos consumidores? Pois é, esse número ficou para trás. São 41 milhões de novos consumidores no e-commerce. Isso somente nesse período. 41 milhões de novos consumidores. Gente, cara, é muita gente, né? É gente demais, né? E de acordo com os números que eu tô observando aqui, a gente tinha uma média de crescimento nos últimos semestres, né? Nos últimos primeiros semestres, 2018, cresceu 8% o número de novos clientes. Em 2019, cresceu 7%. Agora cresceu 40%. 40%, totalizando 41 milhões de novos consumidores. Esses consumidores, eles são consumidores recorrentes. São pessoas que fizeram uma compra e também fizeram uma segunda compra. Se a gente levar em consideração só quem fez a primeira compra, são 7,3 milhões de novos consumidores. Mas tinha muita gente que não comprava há muito tempo, que foi meio que reativado, né, com essa situação que a gente está vivendo. Vamos lá para dados mais interessantes, né? Participação de heavy users, aí são pessoas que têm uma frequência muito maior de consumo e essa frequência ela aumentou bastante. A gente pode considerar hoje que 58% dos consumidores do e-commerce
são heavy users. São pessoas que já compraram pelo menos mais de 3 vezes, de 4 vezes para cima, sendo que 20% das pessoas comprou mais de 10 vezes. E aí eu faço uma pergunta para você. Como é que está a tua taxa de retenção de clientes? Teus clientes eles estão recomprando com frequência? Porque se não tiverem, tem alguma coisa errada na tua estratégia. 20% das pessoas compraram mais de 10 vezes. 16% das pessoas compraram de 6 a 10 vezes. Então, a gente tem números aí de recompra bem positivos, principalmente para quem trabalha com produto de consumo. Para quem não trabalha com produto de consumo, se o teu produto é de uma só, ele é comprado uma vez só durante muito tempo, cara, pensa, como é que eu complemento o meu portfólio? Como é que eu ofereço um segundo produto para o meu cliente? Como é que eu penso no próximo passo do meu cliente? Eu tenho que pensar nisso. O crescimento se intensificou a partir de abril, que foi o que eu falei para vocês, né? Janeiro, fevereiro, 2 meses normais. Março, uma primeira quinzena normal, uma segunda quinzena de queda, né? Aquilo ali foi uma como é que eu vou dizer assim, um caos, né? Foi um pânico generalizado. E aí abril, crescimento contínuo. A partir de maio, a gente já teve início de reabertura de alguns centros comerciais espalhados pelo Brasil, a partir de junho, início de abertura de alguns shoppings. E mesmo com isso, o crescimento das vendas no e-commerce não desacelerou. Tá? Então manteve o crescimento mesmo com a retomada do comércio tradicional. Datas comemorativas têm forte expansão nas vendas online. Essa é muito relevante, esses dados. A gente teve 4 datas extremamente relevantes. O Dia do Consumidor, que é uma data muito poderosa no e-commerce, né? A Páscoa, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Eu vou falar para vocês dados de crescimento, gente, e são impressionantes. Dia do Consumidor foi logo no início ali do problema. Não teve um crescimento tão constante, 18% de crescimento, né, 1,4 bilhão em vendas. Páscoa. A Páscoa realmente foi muito proveitosa para o e-commerce, registrando um aumento de 66% nas vendas de chocolate, de produtos ligados à Páscoa. Dia das Mães, 68% de crescimento no e-commerce, 3,7 bilhões. E agora, prepara, Dia dos Namorados, 91% de crescimento, 4,2 bilhões de reais faturados no Dia dos Namorados. E detalhe, Dia dos Namorados é o que eu falei, vários centros comerciais já estavam abertos, a gente está falando de 12 de junho, né? Então mesmo assim, o e-commerce mantendo a dianteira e mantendo as vendas. Poderosos esses números, gente. Pedidos entregues no prazo, né? A gente obviamente teve aí um impacto na logística muito forte, mas tivemos um aumento de pedidos atrasados, mas não foi muito grande. Para você ter uma noção, a média no Brasil é 11%, o primeiro quarter de 2020 a gente teve 11% durante o ano passado inteiro, entre 12% e 14% de atraso. Essa é a média no Brasil. A gente deu um pouquinho um salto pequeno, 15% no segundo trimestre, 11% no primeiro trimestre. Se a gente fizer uma média, vai dar 13%. Está dentro do padrão. A gente teve volume de atraso? Teve, mas ele foi mais frequente por conta do aumento de volume, né? Então, dados relevantes. E a entrega? A entrega ficou impactada? Também não. Os dados mostram que os pedidos levaram em média 11,8 dias. E durante o ano passado inteiro, a média ficou entre 10,3 e 11,3 dias. Ou seja, não mudou muita coisa. As transportadoras conseguiram fazer um bom trabalho aí no período. Destaque para as regiões que mais crescem. E aí não sei em qual região do Brasil você está sempre pensando, como é que eu cresço aqui na minha região, né? E olha só que dado interessante. A região que mais cresceu, foi o Nordeste. A gente teve 107% de crescimento de vendas no Nordeste. 107%. Tivemos 93% de crescimento no Norte e 45% de crescimento de vendas no Centro-Oeste. Sudeste e Sul, que são as regiões mais participativas já do e-commerce, também tiveram crescimento, né, de 39% e 25%, mas ficaram ali na lanterninha, né, em comparação com o Nordeste e o Norte. É o que eu costumo dizer para vocês. Cara, não existe objeção para você fazer e-commerce em qualquer região do Brasil. Nordeste é uma realidade, Norte é uma realidade, Centro-Oeste é uma realidade. É lógico, em algumas localidades você tem um pouco mais de dificuldade. Tem cidades que estão muito interioranas,
Aí realmente complica um pouco. Mas você pode, de repente, terceirizar o teu fulfillment em uma capital, em um outro estado do Nordeste que tem uma logística melhor, ou até mesmo terceirizar o teu fulfillment no Centro-Oeste ou no Sudeste. Então pensa nessas sacadas que também vão te ajudar a ter ideias de como acelerar as vendas independente de onde você está. E eu vou te falar agora quais foram os segmentos mais impactados e menos impactados. Lembra que no início a gente estava falando que o segmento de moda ia ser muito impactado negativamente? Pois é, não foi. 37% a mais de volume de pedidos no segmento de moda, 32% a mais em volume de faturamento. Tá? Segmento esportivo, 64% a mais de pedidos. Segmento de informática, 34% a mais de pedidos. Perfumaria, 50% a mais de pedidos. Farmácia, 48% a mais de pedidos. Construção e ferramentas, cara, 111% a mais em pedidos. A galera aproveitando a pandemia para poder fazer obra e adaptações em casa, né? Por conta própria, acredito eu. Casa e decoração, 21% a mais de pedidos. E nós temos impacto negativo em bebidas, 23% a menos e 54% a menos no segmento automotivo. Faz todo sentido. Bebida, o que eu imagino, né? Como as pessoas estavam usando muito aplicativo para poder comprar mercado, né? Eu acredito que as vendas de bebidas elas cresceram mais nos mercados, nos pontos físicos. E, aliás, o mercado foi o único comércio que não fechou 100%, né? O mercado é a farmácia. Automotivo, óbvio. As pessoas estavam usando muito menos os seus carros. Então faz sentido ter essa queda. E o segmento de alimentos teve um crescimento de 15%. Mesmo eu acreditando também que a grande concentração em vendas de alimentos ficou dentro dos mercados, que era o segmento de comércio que estava aberto. E dessa vez o Web Shoppers trouxe um relatório interessante. Ele trouxe aqui 3 tipos de operação. Um que ele está chamando de Bricks and Clicks, que é o segmento de varejo físico fazendo transição para o online. O outro é o fabricante.com, né, que é o fabricante vendendo online diretamente para o consumidor, movimento que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. E Pure Players, varejos que nasceram no universo online. Como é que isso se comportou na pandemia? Vamos lá. Bricks and Clicks, varejo físico vindo para o online, a gente teve um crescimento de 61% em faturamento. Significativo. 54% em volume de pedidos. E Pure Player, né, a galera que já nasceu no online e está concentrada no online, crescimento de 26%. Bom crescimento, mas menor que a média do mercado, cresceu menos que o mercado. Se o mercado cresceu 47%, ele cresceu 26%, cresceu menos que o mercado. E um dado super relevante, você que vive propagando por aí, né, não sei onde que vocês encontram essas informações, que não tem como você mais ser um revendedor, ou seja, é o movimento dos fabricantes. Cara, os fabricantes estão vindo para dominar o e-commerce. Cara, foi o único segmento que caiu. Queda de 8% nas vendas de fabricante direto para consumidor. E um volume de faturamento bem pequenininho, 1,4 bilhão de faturamento contra 9 bilhões dos e-commerces tradicionais e 28 bilhões dos físicos que vieram para o digital. Dados bem relevantes aqui. Agora um dado super quente, você que ainda não vende em Marketplace, já vai comentando aqui embaixo, você vende em Marketplace sim ou não? Escreve não vendo ou vendo em Marketplace que a gente depois vai fazer um apanhado. Cara, 78% das vendas foram concentradas em lojas que na realidade são operações tradicionais e também são marketplaces. Então 78% das vendas aconteceram dentro de lojas que também são marketplaces. Não significa que todo esse volume de vendas aconteceu com um seller dentro do marketplace, mas aconteceu dentro de uma operação que também é um marketplace. Exemplo, Bruno. Exemplo, Americanas, Amazon, Magazine Luiza. Eles vendem produtos, mas eles também são marketplace. 78% das vendas aconteceram dentro desse tipo de canal. E também conta, obviamente, né, canais que são 100% marketplace, como o Mercado Livre, também conta nesse cenário. E 22% das vendas foram feitas em lojas virtuais que não são marketplace. Pode incluir, inclusive, a sua loja virtual própria. Também vai entrar nessa conta aqui. Um dado relevante agora para você que está fazendo entregas locais com aplicativos ou super apps como Rappi, iFood,
Log e por aí vai. 72% dos consumidores passaram a usar ou usaram com mais frequência aplicativos de entrega. E o grande motivo para isso, né, informado numa pesquisa realizada pelo próprio Ebit, é não preciso sair de casa. Para você ter uma noção, nos últimos anos essa pesquisa também era feita e as respostas elas estavam ligadas à saúde, economia, estabilidade política e crime. Ou seja, as pessoas usavam os aplicativos por causa desses problemas. Agora, a maior parte das respostas foi porque não preciso sair de casa, ou seja, por conta de problemas relacionados à pandemia, né? A gente crê. Mas aí eles foram mais a fundo e perguntaram, né? Mas é só por causa da pandemia que você não quer sair de casa? E na realidade a resposta não foi essa, né? Em primeiro lugar, sim, foi por conta da pandemia, mas em segundo lugar, a resposta veio por conta de economia. Usando aplicativos eu economizo, eu gasto menos. E terceiro, eu tenho medo que as contas da minha casa aumentem, ou seja, eu tenho medo de gastar mais. Então, quando eu vou para a rua comprar, quando eu vou no mercado, quando eu vou na farmácia, eu acabo gastando mais. No aplicativo eu me controlo mais. Então, dado relevante para você aí que não está usando ainda nenhum desses aplicativos. Se você vende alimentos, você pode usar um desses aplicativos. Se você vende outros produtos, você pode buscar parceria com eles. E se você não se enquadra em nenhum desses aplicativos de entrega, cara, usar Log de repente como uma possibilidade de motoboy no teu site também pode ser relevante. Tem muito consumidor buscando por isso, beleza? Oportunidades, né, que surgem aí no norte, no centro-oeste e no sul. Cara, delivery de supermercado, grande oportunidade. 88% das pessoas disseram que vão continuar comprando. Delivery de comida pronta, 99% das pessoas que compraram disseram que vão continuar comprando. E delivery de farmácia, 84% das pessoas disseram que vão continuar comprando usando essa modalidade. Esses foram segmentos que cresceram demais ao longo da pandemia, né? A alimentação fora, em casa, né? Mas comprada pronta, ou seja, os aplicativos de delivery de comida. E o delivery de supermercado também deu uma disparada durante o grosso ali da pandemia, né? O pior momento da pandemia. Os prazos de entrega estavam inclusive muito esticados e farmácia também deu uma guinada bem interessante com a pandemia. Bom, os outros dados aqui, eles são mais complemento de tudo isso que a gente vem falando e, obviamente, né, para concluir, a intenção de compra, né, desses consumidores de continuar comprando online. 93,4% das pessoas disseram que pretendem aumentar a frequência, aumentar o volume de compras pela internet. Ou seja, o nosso mercado ele começa um movimento contínuo de transição do físico para o digital, onde o digital vai ganhar cada vez mais participação e isso, obviamente, é uma oportunidade para você que está me acompanhando, para você que acompanha o e-commerce na prática. Me conta aqui embaixo qual foi o principal insight que você tirou desse vídeo, que você tirou desse relatório que eu compartilhei com vocês. Eu vou deixar o link também para você acessar um artigo no nosso blog com alguns detalhes sobre esse relatório, sobre o Web Shoppers, e a gente pode também bater um papo aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar para você também um convite para uma aula ao vivo que a gente vai fazer sobre como vender no Mercado Livre. Tá? A data, todas as informações vão estar aqui no primeiro link, aqui embaixo da descrição. Nessa aula a gente vai mostrar o playbook, o passo a passo para você começar a vender no maior marketplace do Brasil e da América Latina. Eu sou Bruno de Oliveira, CEO e fundador do E-Commerce na Prática. Se você ainda não era inscrito no nosso canal, você está perdendo muita informação e muito conteúdo. Se inscreve, assim você não perde nada. Se você conhece algumas pessoas que podem ser ajudadas com esse conteúdo, clica aqui embaixo em compartilhar e manda para 3 pessoas. Tenho certeza que elas vão te agradecer depois. É isso, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!